E aí, pessoal? Vamos lá. Sala de estudo de hoje, epidemiologia básica, e hoje eu vou falar sobre doenças emergentes e reemergentes, tá? Então, sem enrolar, separa o material, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo. Então tá aí, ó. Um slide só, tá tudo resumido aqui. Resumão de doenças emergentes e reemergentes. Então, só para lembrar lá da sala de estudo anterior, se você não viu ainda a sala de estudo anterior, volta lá. Porque eu falei sobre transição demográfica e transição epidemiológica. Então, mas só para lembrar, o que seria então a transição? É que gradativamente os agravos de natureza infecciosa eles seriam substituídos por doenças crônicas não transmissíveis e outras causas externas, tá? Então, essa mudança vai completar a chamada transição epidemiológica, tá bom? Então, só para lembrar lá que transição é essa alteração gradativa, certo? Por quê? Porque para falar aqui das doenças emergentes, a gente tem que lembrar disso daqui, dessa mudança gradativa. Por quê? Quando começou a evolução da tecnologia, na medicina, estudos mais avançados e diagnósticos mais precisos, entendia que em algum momento dessa evolução, ainda no passado ainda, não existiria mais doença. E aí você teria um mundo novo, né? Uma evolução tão assídua que você não teria mais doença nenhuma. Né? Você estaria com um país, um mundo livre de doenças, certo? Só que aí o que acontece? Acontece que não foi bem assim, né? Por quê? Porque você tem uma alta mutação dos vírus e de bactérias, certo? E isso também a gente já fazendo um paralelo aí nas aulas de microbiologia, certo? Então, você tem uma alta mutação dos vírus, ou seja, aquele vírus anterior que já tinha sido controlado de certa forma, ele mudou, houve mutação, alterações, e agora ele não é, ainda assim, a origem dele, a base é a mesma, só que ele é outro agora, né? Então, assim, não faz mais o efeito como antes. O efeito eu falo de medicamento, antibiótico, antiviral e esses tipo de medicamento, tá? Então, o que é a doença emergente? Então, a doença emergente é isso aqui, ó. É o surgimento ou a identificação, né, o diagnóstico, porque, na verdade, seria só a identificação, porque quando você identifica é que a gente constata, né, coloca no papel o surgimento de uma nova doença. Então, é a identificação de um novo problema de saúde, certo? Ou de um agente infeccioso. Por quê? Porque a epidemiologia, dentro dessas doenças aqui, ela não trabalha só com doença infecciosa. Então, pode ser qualquer problema de saúde, tá? Então, emergente significa um surgimento novo, beleza? Por exemplo, aqui o vírus Ebola, tá? O vírus Ebola é um exemplo bem atual de uma doença emergente. Por quê? Porque o vírus Ebola não existia ele de nenhuma forma, tá? E aí, posteriormente, ele resolveu afetar humanos também, seres humanos, certo? Então, isso é uma doença emergente. O que caracteriza essa doença emergente também são micro-organismos que só atingiam animais, tá? Então, isso aqui é importante. O que é uma doença emergente? Surgimento de um novo problema ou agente infeccioso que anteriormente somente atingia animais, tá? E agora atinge seres humanos, beleza? Por exemplo, esse aqui, ó, o vírus da febre do Nilo Ocidental. Não tinha nos humanos, tá? Não tinha nos humanos, agora tem.
Então, é uma doença emergente, tá? Por isso, o ponto da identificação aqui de ser um problema novo. Então, você tem que ele já existia, só que somente nos animais. Ao passo que ele começa a atingir seres humanos, aí sim há a necessidade da identificação e catalogar essa doença, né, como a classificação de emergente. Tudo bem? Isso é emergente, tá? E as doenças reemergentes é justamente o que toca aqui na transição. Por quê? Aquela transição lá falava que a gente, em algum momento, ia substituir uma coisa pela outra. E a doença reemergente diz o contrário. Então, o que quer dizer? Você tem a mudança do comportamento epidemiológico, olha lá, o que eu tinha falado já, né, que a gente já tinha visto na sala de estudo anterior. Então, você tem a mudança do comportamento epidemiológico de uma doença já conhecida. Então, aqui que é o ponto importante. Ela já é conhecida, essa doença. Ou seja, se ela for uma coisa nova, então entra aqui. Se ela for uma doença que já é conhecida, aí não. Aí ela entra como reemergente, tá bom? Porque ela já foi catalogada, já foi identificada, e aí, qual que é o ponto aqui? É que ela tinha sido controlada. Controlada. Então, uma doença reemergente significa o quê? Uma doença que tinha sido controlada e já era conhecida. Só que, por conta do comportamento mudado, por conta do comportamento alterado, ela voltou a representar a ameaça para a saúde humana. Tudo bem? Então, assim, esse ponto da reemergente, a gente também pode colocar aqui como uma doença que só não existia no Brasil, certo? E ela veio através de imigração, mas a gente já conhece ela, tá? Então, também pode acontecer esse ponto aqui, tudo bem? Que é isso aqui, ó. A introdução de agentes já conhecidos, tá bom? Então, a gente já conhece um agente infeccioso que só tem na região da Ásia, por exemplo, tá? No continente asiático. E aí, por conta de uma imigração, essa doença, que já é conhecida, começou agora a atuar no Brasil. Começou a infectar a população do Brasil. Isso torna ela uma doença reemergente. Tá bom? Aí, ó, a gente tem aqui, ó, o que é um marco aqui para isso? É o retorno da dengue, tá? O retorno da dengue. Por quê? Porque a dengue tinha sido lá atrás, muito no passado, ela tinha sido controlada, tá? Porque é a diferença entre controlado e erradicado. Erradicado quer dizer que ela não existe mais mesmo. Nenhum foco, nada. Erradicado, não existe absolutamente nada. O único foco desse vírus, quando ela é erradicada, é que ela está sendo utilizada dentro de laboratório, tá? Agora, controlada, ela ainda existe, tá? Na população, só que está sendo controlada pelo quê? Principalmente vacina, tá? Então, doença emergente, surgimento novo, atuava só em animais, agora em humano. Doença reemergente, alteração do comportamento, ela era controlada e agora voltou a ameaçar a saúde humana, beleza? Então, sala de estudo de doenças emergentes e reemergentes é isso e até a próxima, pessoal!